Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aqui no nosso podcast, O Analogista, o seu podcast sobre tudo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é segunda-feira, dia 12 de dezembro. 12 de dezembro, segunda-feira. Hoje é o Dia Internacional do Heavy Metal. Dia do Heavy Metal hoje. Nesse 12 de dezembro, em 1941, Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido declarava guerra à Bulgária, a Hungria e a Romênia declaravam guerra aos Estados Unidos e a Índia declarava guerra ao Japão. E no ano 2000, nesse 12 de dezembro do ano 2000, era desligada oficialmente a usina nuclear de Chernobyl. E nasceram, nesse 12 de dezembro, aniversário de Frank Sinatra, grande cantor americano, Emerson Fittipaldi e o imorrível Silvio Santos. Aniversário de Silvio Santos hoje. Por falar em imorrível, morreram nesse 12 de dezembro a rainha da França, Joana de Borgonha, e o escritor brasileiro José de Alencar. Estamos aqui hoje para falar sobre cinema, que foi um tema muito relevante também. A gente falou sobre a Segunda Guerra aí, né? Deu um dado sobre a Segunda Guerra. Foi um artifício muito usado na Segunda Guerra Mundial. E para a gente falar de cinema, temos aqui hoje a Vanessa. Seja bem-vinda, Vanessa. Olá. Como é que tá aí? Oi, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho de cinema hoje, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito. Depois da música, é o meu entretenimento favorito. Cinema, filmes, séries, documentários. É sempre bom a gente se encher de cultura. Quando Verdade. É bom, né? Quando vale a pena, né? O cinema... Tem tanta coisa ruim que a gente gosta também, né? Sempre tem aquele filme ruim de estimação, vamos ser bem sinceros, tem aquele filme ruim de estimação que a gente não consegue deixar. E é verdade. É tão ruim que acaba sendo bom. Qual é o teu filme ruim de estimação? É uma série, na verdade, não chega a ser um filme, não. É uma série, é Teen Wolf. É bem antigo, Nossa, é uma série antiga, inclusive vai sair um filme, acho que esse ano ainda, é ano que vem, pela Paramount. E, inclusive, vai ser muito ruim o filme, mas eu tô muito ansiosa pra assistir. Porque é aquela coisa que é tão ruim que é de estimação. Os efeitos especiais são péssimos, mas é muito bom. Acaba que é muito bom. Meu filme de estimação ruim, eu diria que é esses filmes de Natal. Esqueceram de Mim. Que até que não é nem ruim, né? Mas é que já tá tão batido que acaba... Mas enfim. Falar um pouco da história do cinema. O cinema nasceu, de fato, lá no ano 1895, com os irmãos Lumière, em Paris. Isso. Quando eles criaram o cinematógrafo. Era uma máquina que reproduzia, né? Captava, tinha o poder de captar e reproduzir as imagens em sequência da mesma forma que eram captadas. Ele era capaz de reproduzir também. E eles fizeram lá a sua primeira exibição de um filme, da chegada de um trem. Eram filmes de menos de 1 minuto, veja só. Hoje a gente tem filmes aí com 3 horas de duração, 4 horas de duração. O primeiro filme foi exibido com menos de 1 minuto, uma chegada de um trem numa estação. E a partir daí foi se disseminando, né, por toda a Europa. Virou foi uma invenção, uma descoberta, uma invenção assim primordial para o entretenimento e a cultura mundial, né? Se disseminou por toda a Europa e chegou aos Estados Unidos, e Estados Unidos se tornou a maior potência, né, cinematográfica do mundo. Inclusive... Virou referência, né? Exato. Inclusive usou esse artifício como propaganda de guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial, como eu falei no início. Os Estados Unidos usou muito o cinema para disseminar o horror do sistema nazista entre os americanos e assim conseguir patrocinadores para a guerra. Foi um artifício muito bem manejado pelo governo americano na época, né? E daí não dá pra pra dizer que os caras não foram inteligentes, né? Não, com certeza. Os americanos sempre foram muito desinibidos, desenvoltos para essas coisas, né? E de lá para cá o cinema veio ganhando aí proporções mundiais, né? Todo mundo quer produzir. Claro que ninguém nunca conseguiu chegar aos pés da América nas suas produções. Existem algumas produções independentes fora da América que são muito boas, mas de lá para cá os Estados Unidos se tornou aí uma hegemonia, né? Na história do cinema mundial.
o título desse episódio, o filme da minha vida. O filme da minha vida é A Felicidade Não Se Compra. Ele passa uma mensagem... Nossa, é um filme de Natal? É. Mas a pessoa que assistir aquele filme, prestando atenção no que ele quer transmitir, na mensagem que ele quer transmitir, vai ter no mínimo, um despertar de consciência. No mínimo isso. E aí, diante disso, eu queria que tu falasse um pouco e dissesse qual é o filme da tua vida. No meu caso, eu até, quando eu fui compartilhar a imagem no Instagram, o filme da minha vida não é um filme, é uma novela mexicana. Eu acredito até que muita gente, se for procurar alguma coisa para se identificar, colocar na vida, provavelmente também vai ser uma novela mexicana por causa de todo o drama e todos os problemas que acontecem de todos os lados assim. É verdade. Muito drama e atuações ruins. E somos atores muito ruins, né, nessa vida. Eu costumo dizer que eu realmente não tenho um filme assim que eu me identifico para dizer, poxa, é o filme da minha vida. Não, minha vida é uma novela mexicana, cheia de drama por todos os lados e eu uma atriz muito ruim. Eu acredito que 90% da população se identifica dessa forma também. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de sempre estar acompanhando ou alguma série, ou às vezes assim, durante a semana, ou pelo menos uma vez no mês assim, eu gasto tempo de sair de casa e de ir pro shopping para assistir um filme sozinha. Às vezes um filme que eu nem paro para ler a sinopse, mas eu digo, não, eu vou assistir esse filme aqui, tá aqui em cartaz, eu vou assistir. Se for ruim, foi ruim, mas pelo menos eu gastei tempo fazendo algo que eu gosto. Eu sou muito assim. E durante a pandemia, eu acho que, para a grande maioria, eu acho, foi o que salvou muita gente, né? Assim, porque todo mundo com muito tempo, né? Parar de frente da televisão para assistir qualquer coisa. Eu acho que foi talvez o período de tempo em que os streams mais ganharam dinheiro, mais ganharam assinantes, eu acho. Porque muita gente não tinha o que fazer. A gente não estava saindo, muita gente não estava saindo para trabalhar, estava sempre em casa, ou quando saía, só era por um curto período de tempo fora de casa, e voltava para casa, não tinha o que fazer. Ia fazer o quê? Assistir, procurar alguma coisa para assistir, filmes, séries, enfim. Aí eu acredito que durante a pandemia, quem não curtia muito ou que não tinha muito tempo para assistir, acabou entrando mais nesse mundo aí de cinemas, de séries, enfim. É uma pena que tanta gente, que aqui no Brasil é algo que, infelizmente, é algo que não é tão valorizado, para ser bem sincera. Isso me entristece bastante. Apesar de que, tipo, tu falasse no começo sobre o cinematógrafo, dicção de milhões, minha gente. O cinematógrafo foi, tipo, no ano seguinte chegou aqui no Brasil. Não foi uma coisa que demorou anos, assim, pro Brasil ter acesso, tá ligado? Chegou no ano seguinte aqui no Brasil e até hoje, assim, não é algo que é valorizado. É tanto que, segundo pesquisas feitas pela Ancine, de cada 10 cinemas no Brasil, 7 fica no Sul e no Sudeste. Então, assim, se você parar pra pensar, é muita gente que não tem acesso ou o acesso é muito limitado. Também devido aos valores exorbitantes que os cinemas cobram hoje em dia, que infelizmente é muito complicado. Mas isso também passa por um cunho político. É inevitável a gente falar sobre isso, porque assim, tudo num país tem que ser dentro de uma legalidade, tem que ser regulado por uma lei. E o Brasil sempre teve uma deficiência enorme de aplicar recursos em cultura. Isso é um fato. Verdade. Eu não estou falando aqui sobre o governo Bolsonaro, o governo Lula, o governo Dilma. Eu estou falando sobre o país em si. Desde que o Brasil se tornou república, tem um déficit, eu acho que, não vou dizer total de 100%, porque existe uma, não vou dizer valorização, mas existe um investimento feito na cultura, de uma forma ou de outra. Só que o investimento que, por exemplo, a França fez, obviamente os Estados Unidos fez, o Brasil não fez 1%. Nunca fez 1%. Você pega a Ancine, é um órgão deficiente, não consegue produzir conteúdos de qualidade. Você sabe quantos filmes são produzidos por ano no Brasil? Mais de 90 filmes. Mas todos filmes sem qualidade nenhuma, ou com cunho político, que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Entendeu? Deixou o investimento no cinema em si, no Brasil, não deixou de ser uma questão de investimento em cultura e entretenimento para ser um investimento político. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil com relação ao cinema.
Mas, mesmo assim, o Brasil conseguiu produzir, que para mim, na minha opinião pessoal, são os 2 melhores filmes que o Brasil já conseguiu produzir. O Alto da Compadecida, que é uma produção maravilhosa, e Tropa de Elite. Tropa de Elite, para mim, é uma produção que poderia entrar na galeria de grandes filmes americanos tranquilamente. Realmente foram 2 filmes muito bem produzidos, e por conta de posições políticas, não teve uma continuação. A verdade é essa. Eu não sabia disso. Pois é, foi questões políticas. Questões políticas, inclusive dos atores que se negaram a continuar a produzir aquele conteúdo. Mas, enfim, essa é a realidade do nosso país, né? Não é só no cinema, na música é a mesma coisa, apesar de que a música a música sofreu uma queda muito pior, que saiu de uma questão da pessoa ouvir uma música, cantar uma música, sentir a música, para uma depravação moral. A música foi para isso aí, infelizmente. Mas enfim, um outro tema que eu quero falar, já saindo dessa questão aí de politicamente correto, e aí eu queria te perguntar, eu queria saber qual a tua opinião. Por que é que a Warner não consegue fazer um filme decente da DC? É uma questão muito delicada isso. Fãs da DC que ouvirem esse podcast, por favor, não vão me esculhambar no Instagram. Mas assim, realmente, eu não sei, porque tipo, eu acho que eu já até comentei com algumas pessoas algumas vezes que tipo assim, a Warner tem tudo, inclusive atores extremamente bons, e eu não entendo, não entra na minha cabeça como que eles não conseguem pegar um diretor massa, um roteirista bom e fazer uma coisa boa. Eu acho que o único filme da DC assim que eu parei e disse, meu Deus do céu, esse filme é bom, foi o último filme do Batman que saiu, tirando os primeiros antigos, né, que não tem como dizer que aquilo é ruim. Mas, assim, dos mais recentes, assim, o único que se salva pra mim é Batman. Adão Negro, recentemente que saiu. Fui assistir com os amigos no cinema. É um filme muito exagerado, pra ser bem sincera. Tipo, tem cenas muito exageradas as cenas de ação, extremamente exageradas e câmera lenta em 100% delas. Isso me incomodou bastante. É um filme, tipo, não chega a ser ruim, assim, tipo, meu Deus, que filme ruim. Mas é um filme meio meia boca, assim. Filme de sessão da tarde. Se passar na sessão da tarde, todo mundo vai amar. Mas, assim, realmente é muito difícil. Eu não entendo. Atores tão bons e tão capacitados, assim, e a Warner não conseguir fazer um filmaço, assim, bom. Digno de, quem sabe, até pensando alto, bem alto, na verdade, falando desse lado. Quem sabe até uma indicação ao Oscar por alguma coisa, né? Mas... apesar de que o Oscar tá tão banalizado que, enfim. O Oscar pra mim já nem é parâmetro mais pra nada, enfim. Mas assim, eu tenho a minha opinião sobre isso. Eu vou discordar de você em 2 pontos. Primeiro, esse último filme do Batman é um filme bom? Mas pra mim não é filme do Batman. Eles fizeram um filme policial e colocaram o Batman como personagem. Pra mim o filme é isso aí. Mas Segundo, os quadrinhos têm um lado meio investigador, essa coisa não, toda. Tem. Por isso que eu achei que ficou interessante. Sim, claro. Tem, mas se você for pegar as histórias do quadrinho desse Batman investigador e tudo mais, não tem nada a ver com o que eles fizeram no filme. Eles fizeram um filme policial comum que poderia ter colocado, por exemplo, o Tom Cruise. Vamos fazer um Missão Impossível aqui, mais investigativo. Pronto, era aquele filme. E o outro ponto o último filme bom da DC que eu assisti foi o Coringa. Sim, verdade. Eu esqueci de mencionar. Uma obra de arte. Com Joaquin Phoenix. Muito bom. Uma obra de arte. Fora esse, o primeiro filme da Mulher Maravilha foi bom. Fora esse, só a trilogia do Cavaleiro das Trevas. O resto, pra mim, pode bater tudo no liquidificador e dar pros cachorros comer. Porque pense numa leva de filme ruim. Muito tudo ruim, esse Adão Negro mesmo, pra mim, foi um filme horrível. Foi um filme do Shazam muito piorado. Esse filme do Adão Negro. Terrível. Foi muito ruim. Agora sim, eu acho que a deficiência da Warner em fazer esses filmes da DC, que são filmes de heróis, foi a hegemonia da Marvel, né? Da Disney e da Marvel. A Marvel levou para um patamar que não dá para acompanhar, velho. A Marvel construiu um universo. A Marvel construiu um universo dentro do cinema e conseguiu levar isso para as séries. Ou seja, a Marvel hoje tem cinema e TV, tudo ligado em uma coisa só.
Aí a Warner quer produzir um conteúdo, não consegue produzir um conteúdo de qualidade como a Marvel, e quem tem o parâmetro da Marvel para assistir não vai achar grandes coisas o que a Warner faz. É o que eu penso, né? Eu acho que a Warner deveria criar, assim, começar a criar um universo, criar um padrão. Porque, tipo, material para isso, vamos dizer que eles têm. Se eles detêm os direitos tudo, então eles têm material para isso. Claro, material ele tem, com certeza. Tipo, manter um padrão e começar a criar um universo para, quem sabe, deslanchar, virar uma coisa melhor do que está hoje. Porque todos os filmes da Warner, que são, tipo, nenhum tem ligação com o outro, tentaram colocar aquela coisa das cenas pós-créditos que a Marvel vem colocando e já vinha colocando há muitos anos nos filmes, tentaram trazer isso para a Warner, para os filmes da DC, e não tem ligação com nada. As cenas pós-créditos são totalmente soltas, não aparecem em outros filmes, não tem nada a ver. Eu acho que por isso que... E realmente o incrível é que eles conseguem fazer séries de qualidade. Você pega Arrow, Flash, a Supergirl, são séries tops. Supergirl não, pô. Tops. Supergirl não, bicho. Não, assim, tudo bem, concordo. Mas assim, eu quero dizer assim, se você for pegar todo o contexto das séries da DC, a Supergirl tá ali, porque eles construíram um universo nas séries. Supergirl realmente não... A série em si, isoladamente, não tem lá esse impacto todo, como tem o Flash, que inclusive vai acabar agora, né? Mas, se você botar no contexto de todas as séries da DC ali, até esqueci o nome daquela que tem vários heróis, tem o Átomo... até aquela, alguma coisa do amanhã. Esqueci o nome da série agora. Até aquela ali. Guerra do esqueci. Guerra do Amanhã, parece uma coisa assim, né? Eu esqueci o nome. Até aquela ali, dentro do contexto das séries da DC, é boa. Que eles criaram o universo das crises, das Infinitas Terras, que é uma série maravilhosa nos quadrinhos. Eles conseguiram reproduzir fielmente nas séries. Porque não consegue fazer isso nos filmes. Também é maravilhosa. A série dos Titãs, pois é. Inclusive, uma série que nem tá nesse roteiro aí das Crises das Infinitas Terras, mas que é da DC, que é maravilhosa, que é Umbrella Academy. Sim. Top. Só que, se você for parar pra ver, nenhuma tá na mão da Warner. Nenhuma é a Warner que fez, então... Quando parte pro cinema, não sei, a Warner parece que falta a perna esquerda pra andar com isso aí. Alguma coisa do tipo. E, tipo, falando das últimas produções cinematográficas da Marvel, assim, que deixou a desejar bastante. Não, deixou a desejar bastante. Eu acredito que, tirando o último filme do Pantera Negra, que, assim, quem assistiu no cinema, sabe, assim, porque extremamente emocionante. E, tipo, isso particularmente pra mim, assim, não foi um filme só que foi só uma homenagem velada ali. Não foi só uma homenagem velada ali pra Boseman. Todo o contexto, assim, do filme e todos os acontecimentos, que realmente acontece muita coisa. Eu acredito que tu não assistiu, então não vou dar spoiler. Mas acontece muita coisa e os acontecimentos desse filme, eu acredito que vão repercutir bastante aí nessa nova fase que vai entrar, porque encerrou agora em Pantera Negra, né? Vai iniciar a fase 5 agora. Mas, assim, o filme é lindo. Lindo visualmente falando. Trilha sonora impecável. Impecável a trilha sonora desse filme, tá? Então, eu acho que, assim, todo o conjunto da obra... E não é porque eu sou cadelinha da Marvel, não. Eu sei que eu passo muito pano pra Marvel também. Mas esse filme, assim, se comparado com os outros que saíram, assim, realmente é lindo, lindo. Lindo mesmo, assim. Eu não assisti. Só perde pra Shang-Chi, porque Shang-Chi, pra mim, tá aqui, assim, ó. É outro patamar pra mim, Shang-Chi. Eu não assisti esse filme do Pantera Negra, esse último filme. Assim, mas por um pouco de desânimo. O que a Marvel fez nessa fase 4 foi realmente um pouco frustrante pra quem vinha acompanhando tudo que ela vinha fazendo. Realmente. Pra mim, o melhor filme dessa fase não é o filme propriamente da Marvel, mas está sendo inserido. Os filmes do Homem-Aranha. Esse último Homem-Aranha foi um filme simplesmente surreal. Não, sem condições. Pra quem é fã, aquilo ali foi um prato cheio, foi um banquete.
aquele filme do Homem-Aranha. Privilégio de assistir aquele filme na pré-estreia, assim. Eu saí atordoada. Pois é. Eu saí da sala de cinema atordoada. Eu chorei mais do que tudo na minha vida. Parecia que eu tava vendo o filme mais triste da face da Terra. Não, tava chorando de tanta alegria, assim. Porque eu acho que foi... É porque eu não assisti Ultimato na pré-estreia. Não consegui comprar a tempo. Então, pra mim, foi a melhor experiência em questão de pré-estreia. Foi Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Porque eu não tive a experiência de assistir Ultimato na pré-estreia. Esse filme do Homem-Aranha pra mim, foi um dos melhores filmes da Marvel. Foi. Sem dúvida. Realmente, eu concordo. Sem dúvida. E aí eu fui assistir o Doutor Estranho e me decepcionei. O filme não é ruim. O filme do Doutor Estranho não é ruim. Mas, primeiro, o filme não é do Doutor Estranho. Só leva o nome dele. O filme é de Wanda. Exatamente. O filme é da Feiticeira Escarlate. Segundo, isso não me surpreendeu, porque eu já imaginei pelos trailers, o material que tava saindo ia ser assim. Pois é, mas tudo que o filme prometeu nos trailers, eu achava que o Doutor Estranho ia assumir a forma sombria dele. Ia acontecer tudo que aconteceu naquele arco dos quadrinhos. Prometeu demais isso e não cumpriu. Foi uma decepção muito grande. E a partir daí eu fiquei meio assim pra ver filmes da Marvel. Pra me tirar de casa, pra ir no cinema assistir um filme, ficou meio complicado. Assisti Shang-Chi, filme muito bom, muito bom. Muito bom. Finalmente, muito artes marciais. Lindo aquele filme. No universo da Marvel. Finalmente, artes marciais no universo da Marvel. E Shang-Chi é realmente muito bom. E pra quem lê os quadrinhos, se a Marvel realmente, e a Disney, né, claro, quiserem fazer um conteúdo para alegrar os fãs, eles têm que trazer aquela turma do Marvel Knights, porque é uma turma muito boa. Aquilo no cinema ia ser uma coisa maravilhosa. Realmente. Demolidor, Shang-Chi, Manto e Adaga, inclusive uma série muito ruim que horrível! Eu pensava que ia dizer que era muito bom. Eu já ia dizer coisa já. Muito ruim, muito ruim aquela série. Horrível. Aqui, meu Deus. Horrível. Em contrapartida, acertou com o Demolidor, né? Demais. Meu favorito. Errou com o Punho de Ferro. Errou com o Punho de Ferro, mas acertou com o Demolidor, acertou com Jessica Jones. A série dos Defensores é assistível. É meia assim. boca. É meia boca. Não chega a ser ruim, mas é assistível. Assim. É meia boca, é meia boca. O que salva é o Demolidor. A série da Jessica Jones também é boa. Eu gosto da série dela. É boa e foi bem fiel aos quadrinhos. Inclusive, o que eu queria falar sobre o filme do Doutor Estranho. Me decepcionou pelo roteiro do filme, que eu esperava uma coisa e foi outra. Mas assim, as atuações, cara. A atuação de Elizabeth Olsen e do... Eu não sei falar o nome dele, não. É um nome muito... Do cara que faz o Doutor Estranho, Chamberbatch. Benedito Cumberbatch. O Benedito. O Benedito, mas será o Benedito. É mais fácil. As atuações deles foram simplesmente surreais. Muito bom, muito bom. Apesar do filme não ter me animado muito, as atuações deles foram muito boas. Por falar em atuação, eu devo confessar aqui que eu sou um fã incondicional de um sujeito chamado Christian Bale. Eu sou fã daquele cara. Surreal. Acima de qualquer outro ator. Conseguiram estragar o homem no filme do Thor. Conseguiram estragar ele ali. Conseguiram. Se eu fosse ele, eu devolveria o cachê e pedia pra cortar as partes dele no filme. Porque... Eu processava a Marvel. Processo, ligação foi processo, abriu um processo, o filme é ruim. Olha, pra tu ver a decadência que a Marvel teve nessa fase 4, conseguiram estragar o Thor. Favorecer um pouco o feminismo, começou a entrar no filme, aquela coisa, e aí isso estraga qualquer entretenimento. Eu acho que a verdade o que estraga realmente isso é o exagero. Tipo assim, eu não sou aquela pessoa que eu sou contra a ter representatividade nos filmes. É importante ter representatividade nos filmes, principalmente no atual mundo que a gente vive hoje. Agora, quando é feito de forma exagerada e quando é alguma coisa que querem empurrar na sua goela abaixo, aí é o que torna a experiência péssima, assim. Eu não sou contra a ter, não. Pode ter, assim, desde que não seja uma coisa que seja forçada, que não querem enfiar uma coisa na sua goela a pulso, ali você tem que aceitar e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso daí, pra mim, mata qualquer filme. Qualquer produção, na verdade, mas assim, o que eu falo é o seguinte, por exemplo, querem tratar da presença feminina no cinema, ou seja lá o que for. Tem um filme da Capitã Marvel, é uma heroína, é mulher, e tá lá, favorece ela. Agora, pega o filme do Thor, é claro que tem a Thor mulher
Jane Foster, a Thor mulher lá nos quadrinhos existe, mas pega o filme do Thor e coloca como rainha de Asgard, uma mulher. Uma coisa que não tem, sabe? Foi uma coisa meio forçada. É uma coisa meio forçada. Principalmente porque não tem base dos quadrinhos, né? Que eu acho que como é uma produção baseada nos quadrinhos, tem que ser baseada nos quadrinhos e não, enfim, sair enfiando esse tipo de forçação de barra, esse tipo de forçação de barra é que estraga, sabe? Sigamos em frente. E por falar em frente, agora dia 15 estreia Avatar 2. Vai assistir? 3 horas e cacetada de filme, né, rapaz? Quase 4 horas de filme vai ser esse. Pra tu ver. Tu vai lá assistir? Pretendo mesmo. E assistir pra encerrar o ano, né? Talvez seja a última vez que eu vá pro cinema. Eu acredito que eu vá pra assistir ele. Assim, eu tô bem ansiosa. James Cameron, né? Todos os comentários que tá saindo, assim, com relação a esse filme. Tudo que tem saído com relação a ele, assim, chamando o James Cameron de gênio. E com base no primeiro filme, eu acredito que esse filme não vai ser menos do que perfeito, não. Eu tô bem ansiosa pra assistir. Vamos ver, né? O primeiro filme é até hoje o campeão de bilheteria mundial. Que realmente é um filme sensacional. É um filme muito bom, Avatar. Vamos esperar que o segundo filme caminhe do mesmo jeito, né? O nome do filme é Caminho das Águas, né? Vamos esperar que ele caminhe. O trocadilho. Vamos esperar que ele caminhe da mesma forma. Vamos torcer pra isso, mas eu acredito que vai. E por ter demorado tanto tempo para sair um segundo filme, eu acredito que deve estar muito bom. E pelo material que tem saído, os trailers, enfim, muito provavelmente vai render algumas estatuetas também, viu? Não, essa questão de estatuetas eu nem levo em conta, porque o Oscar, para mim, já perdeu prestígio já faz muito tempo. Mas, enfim. Espero que tenha mais algum tapa na cara, né, para trazer prestígio de volta. Vamos falar disso. Olha, pode esperar que o próximo Oscar vai ter uma coisa muito mais absurda do que isso. Todo ano tem uma coisa. Mas pode esperar que no próximo ano... Olha, vão lembrar desse episódio que eu tô dizendo isso. Vai ter uma coisa muito mais absurda do que um tapa na cara. Que eu nem acredito que houve aquele tapa na cara. Mas enfim, eu comentei sobre Christian Bale e a gente mudou de assunto, mas eu queria falar dele o seguinte. Pra mim, o maior ator do século. Mas existe aí Robert De Niro, Al Pacino, o próprio Tom Cruise, tem o próprio Harrison Ford, tem uma saga de filmes aí maravilhosa, Indiana Jones, que inclusive vai fazer o último agora, o Harrison Ford vai fazer o último Indiana Jones. Mas o Christian Bale, pra mim, é o maior ator que esse século já viu. E ele me provou isso, além, claro, de todos os filmes que ele fez antes disso. Vamos esquecer o filme do Thor, que foi mesmo uma bosta. Ford versus Ferrari. A parceria dele com Matt Damon naquele filme, tu resumiu bem. É uma obra de arte. Quem puder assistir esse filme, assista. Porque assistir um filme... filmes que eu assisti na vida. Assistir um filme não se trata só de ver a história, se emocionar com a história, ou quando é um filme baseado em fatos reais, como esse filme, Ford versus Ferrari. É muito mais do que isso. Você poder apreciar a atuação é uma arte. Quem tá ali atuando no filme tá reproduzindo uma arte. Tipo, o Christian Bale e o Matt Damon, eles são simplesmente sensacionais. Então, um filme a gente assiste pra se emocionar, pra ver toda a trama, o roteiro, mas pra ver também o papel dos atores, a atuação deles, a trilha sonora. Tudo isso faz parte. A experiência tem que ser completa. Quem assiste o filme tem que ter uma experiência completa. E esse filme é simplesmente qualquer coisa fora do comum. Então é isso. Foi muito bom o papo. O que fica da minha parte é, todos os filmes que comentamos aqui, assista. Por pior que seja, quem tá ouvindo a gente, assista, porque vale a pena. É um entretenimento. E assim, se falamos de bons ou ruins, são conclusões nossas, opiniões de quem assistiu e gostou ou deixou de gostar. Você que está nos ouvindo, tem a sua opinião até sobre o nosso podcast. Se gosta ou deixa de gostar, assista esses filmes. Esculhambe, mas não esculhambe não. Tem sua opinião, mas assim, sem esculhambação, assim. Entendeu? Assim, meu conselho é assista esses filmes que comentamos aqui. Falamos de vários filmes aqui. E o que eu recomendo para você que está nos ouvindo agora assistir nesse Natal é A Felicidade Não Se Compra. É um filme maravilhoso. Preste bastante atenção na mensagem que esse filme passa. A gente pode deixar até uma listinha de indicações no Instagram do podcast. Eles deixam uma listinha de indicações aí para
quem tiver Pronto. ouvindo, Aproveitar o fim de ano, né? E vale muito a pena. Esses que a gente falou e mais alguns também. Exatamente, aproveitar o fim de ano aí, os feriados de Natal e tudo mais. E assistir uns filmes bons, filmes bacanas aí esse fim de ano. Então é isso. Eu quero agradecer a Vanessa por estar aqui conosco hoje. Era para o Celso estar aqui, né? Mas acho que o Celso dormiu demais hoje, viu? Mas estava tudo certinho. Até ontem à noite a gente confirmou tudo, o horário, ele não iria trabalhar hoje. Mas enfim, quero agradecer a Vanessa por estar aqui hoje com a gente. O bate-papo foi muito bom. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. E espero que volte para mais algumas... Com certeza, pretendo. Faz uma parte 2 mais para frente, depois de Avatar. A gente volta com as considerações. Vamos ver se a DC daqui para lá consegue fazer alguma coisa que preste. Vamos ver os próximos lançamentos aí pra gente poder falar mal, né, rapaz? Obrigado, Vanessa, por estar aqui com a gente hoje, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Se ficou ruim, minha gente, perdão, né? Porque é a primeira vez, né? Mas, enfim, foi muito legal e pretendo voltar. É isso. Me convidando já, né? Desde já estão me convidando, mas... claro, as portas estão sempre abertas. E você que esteve com a gente aqui até agora, muito obrigado pela sua audiência. Você que vai nos ouvir, está nos ouvindo na Rádio Gospel Line nesta terça-feira. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. E na próxima semana estaremos aqui com ninguém menos que o meu pai. Eita! Meu pai, eu vou ter que me comportar, hein? Meu pai vai estar aqui para a gente bater um papo legal sobre profecias. Meu velho que é muito pastor, teólogo, estudioso. Gosto muito de ouvir ele, eu tenho certeza que vocês vão amar o próximo episódio. Com certeza vão amar esse também. Como a Vanessa disse, se não gostar também não precisa esculhambar, né? Guarda as suas esculhambação pra você, assim. Críticas construtivas sim, esculhambação não. Não sou a favor. Próxima semana vamos estar aqui com meu pai, pastor Jorge. Vamos estar falando sobre profecias. E eu espero que você esteja com a gente na próxima semana também, tá bom? Temos aí episódios maravilhosos para esse fim de ano e já temos uma agenda bacana demais para janeiro. Olha, Vanessa, um grande abraço, obrigado mais uma vez, fica com Deus e para você. De Oscar Wilde aí, só para encerrar o episódio. Manda. A vida imita a arte, muito mais do que a arte imita a vida, mas talvez a sua vida seja uma novela mexicana igual a minha, então não é tanta arte assim, né? Mas o que vale é o que importa, galera. Muito obrigado. Exatamente. Valeu. E para todos vocês, um grande beijo e até a próxima. Abraço, galera.